Esse episódio faz parte da campanha que está colorindo a podosfera. Descubra mais buscando a hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e no site www.lgbtpodcasters.com.br. Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bom, você? Tudo bom. Você sempre aqui? Está começando, gente. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Cholascast. E aí? Eu sou o Felipe e estou aqui com essas outras LGBTs que fazem esse programa comigo. Nossa, elas fazem um programa. Na minha casa, comigo, meu marido, Oi, gente, tudo bom? o Gregory. Oi, o Gregory. Meu conterrâneo de Osasco, Igona do Pop. É... Olá, galera. Galera, se vocês escutarem um barulho de água, não se importa não, tá? É que eu tô fazendo a chuca pro episódio de hoje. Meu Deus, uau! gata. E a da alta sociedade, Guilhermina. É, gata. Olha, Ela só atende bairro Jardim. Nossa. E aí, gente? Chegamos, gente. E hoje, como disse o Igor, hoje o babado é certo. Ixi. Nosso papo vai ser um papo caliente, sensual. Porque a gente vai falar daquilo que o povo gosta, daquilo que o povo tá na boca do povo. Eita. O sexo. Esse ato tão presente aí nas nossas vidas. Esse ato libidinoso. Libidinoso. Olha. Todo mundo gosta de falar sobre sexo. Gostei, viu, Gui, do sexo. Você lembra da Monique Evans? Que falava assim? Sexo. Só quem é mais velho que vai lembrar. E eu queria começar perguntando pra vocês se vocês se lembram que idade vocês descobriram o que era sexo, assim. Vocês falaram, eita, tem esse negócio aqui. Vocês se lembram? Ah, eu não lembro de pensar, nossa, isso é sexo. Não lembro de um negócio assim. Eu lembro de falar assim, nossa, mamava. Mas que idade você tinha com isso? Ai, gente, era cedo, viu? Nossa, foi logo de cedo. Eu lembro. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. A gente falou que não ia se expor nesse episódio, mas vai sim. Era pra ser tecnicalidades. Não, Mas então, o primeiro contato que eu tive foi isso, sabe? De sentir atração, sentir desejo. Foi isso, foi muito. Aí que você descobriu. Foi natural, assim, muito natural. Ai, estou até o pescoço. Eu acho que, assim, pra mim, a primeira coisa veio da televisão mesmo, assim, de novelas, ver aquele vucu-vucu, e aí entender, assim, não foi a atração minha, mas foi ver que existia aquele ato, assim, sabe? Vocês lembram? Pra mim foi meio de escola, assim. Eu lembro que... É que eu não sei se eu não sabia o que era sexo, mas eu lembro que em escola os moleques comentavam muito. A gente ia fazer trabalho na casa de um amigo e um amigo ficava colocando pornô, essas coisas. Naquele PC, aqueles computador que tinha de tubo, lembra? E ele ficava colocando... Computadorzinho do milhão, né? Aqui, como eu moro na periferia, antigamente a gente construía casinhas, né? Tipo casa na árvore, só que sem árvore. Então, a gente construía, né? Pegava uma madeira, fazia uns barraquinhos que era pra nós de criança brincar. E aí tinha alguns que aí os moleques levavam um monte de recorte, Playboy, não sei o quê. Aqui do lado tem uma empresa que antigamente fazia revista pornô. Então eles jogavam tipo um saco de lixo cheio de recortes de revista pornô, revista que foi impressa errada, não sei o quê. Então, nossa, os moleques saíam colando assim nas paredes das casinhas de madeira. E aí eu acho que tipo, por conta dos moleques que era meio imbecil mesmo, assim, que foi despertando esse lugar do sexo, assim. Enfim. Eu acho que isso também tem isso, de revista, porque meu tio trabalhava na Abril e ele levava Playboy pros meninos. E aí as meninas ficavam até puta porque ele não levava G Magazine pras meninas, né? A G Magazine era da Abril? Acho que não. Não era? Não. Mas acho que tinha uma revista paralela, assim. Ai, nossa. Eu acho que não da Abril.
Acho que não era da Abril, não. A Abril nunca teve, eu acho que uma. Eu sei que tinha essa polêmica, assim, sabe? Das tias já feministas. Traz revista pras meninas, não traz nada pros meninos, não traz nada pras meninas, assim. Então, eu acho que foi um pouco isso. Com revista, com mais de. Eu sempre quis uma G Magazine. Mas só recebia Playboy. Eu também só tive acesso a Playboy, assim. Eu vi umas G Magazine no meu tempo. E você, Gui, você lembra quando você viu, putz, existe sexo, assim? Eu acho que foi mais também com filmes, com TV, assim, eu não me lembro exatamente quando, mas... E outra coisa, assim, que eu queria ressaltar, assim, na minha idade, assim, quando eu era pequeno, eu acho que a TV era, por a gente estar saindo da ditadura militar, aqueles, né, muito tempo atrás, né? Exato, mas é verdade. Quando eu tinha 7, 8 anos, a ditadura acabou em 89, 85, a gente já tinha nascido. Isso, e então era a nossa infância, né? Então a TV, ela era muito liberta, assim. Então acho que hoje em dia está tudo muito mais... não sei explicar, assim. Não sei se não é politicamente correto, mas tá uma coisa cuidadoso. diferente. Tá mais cuidadoso, mais cauteloso. Eu acho que nem é cauteloso. Mas assim, por exemplo, a gente tinha a abertura de Tieta e tinha Isadora Ribeiro peladona, assim, com peito de fora. Então a novela das 6 era Mulheres de Aquela Areia, abertura que também tinha... E era Mulher Pelada. Lembra que aparecia aquela música lá? Em 87, a novela Brega Chique, com a música lá do Troja Rigor, que até foi exibida no Viva, essa novela, recentemente. Então, 87, logo depois da saída da ditadura. Então, o que aconteceu? Foram tantos anos, assim, de prisão, da questão da liberdade de expressão e tudo mais, que eu imagino que quando saiu disso e a TV pôde realmente atuar sem censura, houve realmente... quando você vai com sede ao pote, né? Sabe quando você sai da dieta, assim, e, sei lá, taca o pote do doce de leite? É tipo isso, assim. Exato, E acho que... Então, acho que na infância foi meio isso. Mas você sabe uma outra lembrança meio bizarra que eu tenho, assim, de infância? Dos programas da Silvia Popovic, assim, que passavam de tarde. E que tinham uns debates, assim, e às vezes... Exato. E tinha muitos debates... Muitas vezes eram temas feministas e às vezes tinha abordagem sexual e tudo mais, assim. Então, eu lembro muito, assim, de ter, assim, esses debates, assim, de sexo e de pautas mais feministas até, com muito cuidado e tudo mais. E era interessante que esse programa passava às 5 da tarde na TV, né? Hoje em dia eu não imagino um programa, assim, com umas pautas dessa às 5 da tarde na TV. Mas acho que é mais ou menos isso, assim. Nessa época, acho que a TV era muito mais liberta, né? Acho que hoje em dia tá mais... Não é Caxias, ainda vou lembrar a palavra, mas é isso. Conservadora, podemos dizer. Conservadora, né? Isso aí, conservadora. Hoje tá muito mais conservadora, né? Não, com certeza. Antes desse programa da Silvia, tinha o programa da Marta também, que ela falava sobre sexo, né? Que foi... Foi Mulheres, não foi? Foi Mulheres. Que depois do Mulheres veio o da Silvia. E realmente a gente tinha esse contato mais saúde, né, com o sexo, né? E eu não lembro, mas o Serginho Grosman também tinha, né? No programa dele, no programa livre, né? Altas Horas. Então. Altas Horas também tem, também, mas né? No programa livre teve também, né? Já também, comentava exato. sobre isso. Que legal. É difícil eu falar porque eu acho que a gente não... Enfim, eu sou de uma época um pouco mais nova, assim, mas eu lembro que os programas, por exemplo, de sexo mesmo que eu acompanhava eram na MTV. Eu também, eu lembro da Penélope, né? Que teve a Penélope, a Didi e o Jairo Bauer. Lembra do Jairo Bauer, gente? Que tesão, Jairo Bauer. Não, essa época era aquele... eu esqueci o nome do programa. Erótica. Tinha Erótica. Foi. Logo depois, bem depois, né, veio o Ponto P. O Ponto P era tudo, gente. Penélope Nova era tudo. Foi o Erótica, com o Jairo Bauer, realmente. Era o Erótica. Falando de sexo com jovens. Exatamente. O Jairo Bauer é um médico, né? E... Nossa, eu sempre quis mamar o Jairo Bauer, gente. Que homem maravilhoso, meu Deus. Ele tá onde? No UOL. Ele tem uma coluna no UOL e às vezes ele entra em vídeo, assim, tirando dúvidas das pessoas. Gente, Jairo Bauer era tudo pra mim naquela época. Nossa. E assim, um pouco
mais pro final da MTV também, a Titi Miller e o DDF comandaram também, acho que MTV Sem Vergonha. Verdade, que aí verdade. eu mais assisti. Eu acho que eu assisti mais MTV Sem Vergonha do que os mais antigos, porque como eu era um pouco mais novo, era quase meio que tudo meio assim, sabe? Então, inclusive as pornô chanchada da Band de sábado, sabe? Madrugada de sábado. Emanuele, né? Emanuele é um clássico de todo mundo, né? Acho que era o momento em que o jovem de casa sem internet tinha contato com o sexo. Exatamente. O programa da MTV que eu mais assisti, assim, de sexo foi o Ponto P mesmo, eu acho. Mas eu assisti muito esse do Jairo, da Penélope e da Didi. Esse é o bem mais velho, né? Acho que eu e o Gui, a gente assistia esse, né, Gui? Do Erótica com o Jairo, né? Então, esse do Jairo é o mais velho. Foi o primeiro da MTV que foi assim, então, né? Esse? Então, eu acho que o meu veio depois, que eram os 3. Que eles ficavam nos quadradinhos. Ficava tipo as meninas superpoderosas. O Dr. Jairo Bauer num verde, a Didi no rosa no meio e a Penélope no verde no canto. Lembra? Eu não lembro. Ai, gente, eu adorava esse programa. Não lembro o nome, mas era esse. E aí depois veio o Ponto P da Penélope, maravilhosa. Eu assistia com a Babi Xavier. Não sei se vocês sabem quem é. Ela apresentou até o Programa Livre depois. Eu lembro da Babi. Já tinha o Jairo, não tinha? Isso, era o Jairo Bauer com a Babi Xavier. Sim. E uma coisa que eu acho, assim, eu tinha um pouco de vergonha de assistir esse programa em casa, assim. Tanto que eu assistia mais na casa do Gui, porque era um quarto isolado, ficava só eu e ele no quarto e a gente assistia, assim. Mas, não sei, em casa sempre foi meio tabu falar sobre sexo, assim. Nunca se falou-se sobre sexo. Eu acho muito essencial. Principalmente, assim, deveria ter educação sexual nas escolas, assim, Sim. né? Porque... pra gente foi isso, né? Esse foi a educação sexual. A educação sexual veio da TV porque através da MTV. Porque eles falavam sobre sexo... eles falaram sobre sexo seguro, sobre saúde sexual, sobre... Dúvidas. Tudo isso. Jovem Exatamente. tem dúvidas. Exatamente. Né? O adolescente tem dúvidas. E aí tem o despertar sexual. E aí ele vai... É natural, gente. É natural. A natureza é isso. E aí, assim, na nossa época não tinha internet ainda para ir procurar, né? Tanto assim, então... Exatamente, não tinha mesmo. Inclusive, eu queria aproveitar para celebrar um programa que para mim foi muito importante, assim, que é Amor e Sexo, com Fernanda Lima, né? Para mim, Amor e Sexo, apesar de eu ter assistido alguns da MTV, foi um programa muito libertador até para minha homossexualidade, assim. Foi um programa que me ajudou muito no meu processo também de descoberta sexual, assim. Eu acho um filme, achei um programa super, super importante. Queria que tivesse ainda MTV Sem Vergonha, Amor e Sexo. Queria que tivesse ainda hoje, assim, passando. Não tem mais, né? Foi cancelado. Por que será? Os políticos estão vivendo. Mas para mim foi muito revolucionário, assim. Não sei se vocês gostavam, assistiam Amor e Sexo. Eu assisti pouquíssimo Amor e Sexo. Acho que eu via mais o que saía pela internet, sabe? Vídeos, recorte, assim, do programa, sabe? Não foi uma coisa que a gente acompanhou muito. Então, como tem esse negócio, tipo, de não ter na escola educação sexual, na maioria das escolas, acho que não tem. E aí a televisão acabou suprindo essas dúvidas, né? Eu não sei, eu não tive educação sexual na escola, nem se falava sobre isso. Na maioria das coisas, né? Quando falta educação em casa, quem supre é a TV, né? É só ver a quantidade de criança que os pais colocam na frente da TV. Exato. E existe essa dúvida, assim, sabe? E realmente, tipo, dúvida de saúde, né? De, tipo, como você evitar a gravidez. Gente, eu vi uma reportagem que não tem menina que não sabe que vai ficar menstruada, por exemplo, ou não sabe como evitar a gravidez, sabe? Então, é uma coisa, assim, que se vir da escola fica uma coisa menos... É um ambiente mais seguro, eu acho, que para vocês conversar, né? Não sei. Às vezes, porque você conversar com a sua mãe quando você tem 13 anos, você não se sente à vontade, né? Você vai sentir à vontade, E se você conversar com seus amiguinhos, eles também não sabem nada igual você, né? Tem um filme, eu não sei se vocês lembram, que eu não assistia porque eu achava muito heteronormativo, mas eu sei que eu acho que ajudou até na comédia também a desconstruir bastante esse negócio de sexo, que foi American Pie, né? Vixe. Eu nunca assisti.
Eu achava ele muito heteronormativo pra assistir. Por isso mesmo eu queria ver os boys, era só. Eles, de certa forma, colocam muito gratuitamente o corpo feminino e deixava aquele mistério do corpo masculino, né, que é bem, enfim, natural em todos os filmes que falam sobre sexo, explorar muito o corpo da mulher e pouco do cara. Mas assim, tipo, ver mulher pelada pra mim nunca me despertou nada, então eu assistia mesmo porque eu queria ficar pensando nos casos, mas eu gostava bastante. Eles tinham essa. Eu tô falando também. Hoje, óbvio que tem vários problemas em tudo isso, mas eu falo daquela época, assim, né? Eu gostava muito da liberdade sexual de falar sobre sexo, assim. Então, tem acho que o segundo ou terceiro American Pie, que tem as Olimpíadas da escola, enfim, e, tipo, todas as provas eram ligadas, de certa forma, a sexo, e aí era de uma forma mais liberal e liberal, assim, isso me deixava muito fascinado. Eu tinha até vontade de entrar na faculdade porque eu achei que era assim. Depois... Mas também é uma época muito louca, né? Onde meio que enfim, as coisas, não sei, o jeito que falavam das coisas eram totalmente diferentes do que se pode falar hoje, né? Não tinha mas o American Pie, ele fala sobre esse negócio de virgindade, descoberta sexual, né? Então, descoberta sexual. E o que o Igor falou sobre exploração do corpo feminino e tal, a gente sempre vê essa exploração na mídia há muitos anos, desde sempre, na verdade, né? E não tanto a do masculino, que é parte do machismo, é parte e principalmente do falocentrismo, né? Que o pênis é algo sagrado, ele não pode aparecer, ele fica, entendeu? Existe um misticismo. Ele é místico, ele é uma entidade assim que não pode ser violada, desrespeitada, não pode aparecer na frente das pessoas. É tipo Deus, não pode aparecer na frente das pessoas, entendeu? Porque ele é sagrado, ele tem que ficar ali sob esse véu místico. As mulheres não, a mulher tá aí pra ser violentada, pra ser exposta, pra ser tudo isso, consumida, basicamente. Que é outra coisa que eu queria falar sobre virgindade. Virgindade não existe. Virgindade é o preço que colocaram para as mulheres. O comércio das mulheres é isso. A virgem custa mais. Entendeu? Sim, desde sempre é isso. O que é a virgindade? O que as pessoas entendem como virgindade? Transar a primeira vez? Não necessariamente. Mas o que é perda da virgindade? A perda da virgindade para as mulheres é o rompimento do ímen, talvez. Só que o ímen é um tendão, é um pedacinho de tecido ali que pode quebrar de qualquer jeito. Se andar a cavalo mais forte, pode romper. Você abre um espacate violento, você pode romper, entendeu? É um pedacinho de ímen ali, um pedacinho de músculo ali, de fibra, que pode romper com qualquer coisa. E aí eles usam isso para meio que precificar a mulher durante os tempos todos, né? Inclusive hoje. Enfim, a virgindade existe para isso. É a tabela de preço da mulher. Né? Existe para vender a mulher como produto mesmo, né? Você vende sua filha virgem para conseguir, sei lá, status ou qualquer coisa que você vai conseguir através do casamento. E etc. Para o homem, isso não é cobrado. Né? Inclusive, a quantidade de pai levando o filho menor de idade para transar com puta no puteiro até hoje é estarrecedor. Inclusive, se você já fez isso, se você passou por isso é pedofilia, tá? Não sei se você sabe, mas aliciar menores é pedofilia. Você está levando um menor para consumir sexo. Isso se chama pedofilia. Tá? Tô esclarecendo aqui pra você que se já passou por isso, se você vai fazer isso, se seu pai fez isso com você, esclareça. Isso é pedofilia. Você está levando um menor de idade para fins sexuais. Tá bom, meu anjo? Espero ter esclarecido aí as suas dúvidas. Eu tive que negar isso, na verdade, porque quando eu estava trabalhando no meu segundo emprego, era uma empresa que só tinha estagiário, um monte de moleque. E um dia a gente trabalhou até tarde, com 17 anos, falou, vamos sair daqui, vamos por um happy hour, e aí vamos para um puteiro. Acho que eu tinha uns 17 anos. E aí eu falei, aí eu inventei, né, porque eu já estava ali me entendendo como gay, não queria enfrentar isso.
E aí eu falei, eu não vou, tenho compromisso em casa, não sei o que, e eu fugi. Mas é porque pra você ver como a virgindade masculina ela é tão descartável que, sei lá, com 17 anos os meninos já podiam Na entrar no verdade, puteiro. você precisa provar virilidade, né? Você precisa se mostrar viril, precisa se mostrar macho a partir desse momento que você já tá hormonal, Sim, né? Então, tipo, dos 12 anos pra frente, o pessoal começa a levar pro puteiro. Sim, né? Eu acho que assim, em grandes capitais, eu acho que não existe, talvez exista menos, não vou dizer que não exista, mas talvez exista menos com certeza, os pais levando os filhos. Sim. Mas os pais não levam e a própria os amigos fazem uma pressão para você ir a um lugar desses. Sim. Então, que nem foi o que aconteceu comigo, sei lá. Mas foi uma coisa que até que não foi tipo uma pressão, você tem que ir, você ficou marcado, você não foi, nem nada, entendeu? Sei lá, beleza, não quis ir, foi isso. Mas existiu o momento de eu ter que falar, não quero ir, sabe? Uhum. Então, existe isso. E aí, sei lá, com 17 anos, uma menina for com 17 anos perder a virgindade namorando, já vai dar polêmica, né? Exatamente. Então existe muito já isso. Já tá desvalorizada no mercado, né? Então esse misticismo. E é claro também, sei lá, tipo, o que é perda de sexo, né? Sexo oral não é perda de sexo? Perda de virgindade, né? Exatamente. Então, a virgindade é muito, assim, valorizada em certos mercados, né? Exato, sim. Principalmente no machismo, né? Vocês lembram das suas primeiras vezes? Eu tive várias, então eu não consigo botar um alfinetezinho, sabe? Falar assim, isso aqui foi a primeira vez de tudo. Não. Até porque antes de ser penetrado, Jesus, podia falar isso? Eu já tinha visto tentativas, então assim, eu estava tentando fazer sexo há muito tempo pra considerar aquilo a minha primeira vez, sabe? Sim, sim. Então não tem um lugar que eu consigo, na minha história, na minha timeline, não consigo botar um pininho e falar assim, minha primeira vez. Por isso que eu acho que o conceito de virgindade é muito besta, é muito troglodita, é muito heteronormativo, você entendeu? Porque você está tentando fazer sexo há muito tempo. Pra mim teve um negócio que foi, tipo, fiz 18 anos e sou virgem, entrei em parafuso, e aí ainda tava ali em parafuso se eu era gay ou não era, não sei o quê. Então eu falei, vou sair e vou tentar. E aí foi quando eu saí a primeira vez com uma menina, falei, vamos lá. E aí perdi minha virgindade. Olha. Com uma mulher. Vi que não era aquilo que eu gostava, falei, não, tem uma coisa errada com isso aqui. Não rolou. Não rolou. E aí eu saí com o menino e falei, é isso aqui que é. Então também, tipo, mas eu tive esse momento, sabe? 18 anos entrei em parafuso, falei, putz, preciso perder a virgindade, sabe? Uma pressão da sociedade, sabe? Então, mas é que ninguém chegava pra mim me impressionava. Eu mesmo. Mas é que tá no ar, me impressionava, né? Tá no ar isso daí. A gente tá numa comunidade machista, numa sociedade machista, então, que prega que você precisa ser viril e provar-se viril até tal idade, exato, né? Então aí foi isso que eu acabei indo, né? Perdendo a virgindade com 18 anos, assim, forçado. Eu acho que pra mim não rolou isso porque eu sou feminina. Entendeu? Eu sempre fui. Então, assim, não tinha a menor possibilidade de eu provar viril em qualquer momento da minha vida, você entendeu? Não houve essa possibilidade. Então, eu acho que passou longe, entendeu? Não ia acontecer, gente. Não vai acontecer. Você nem se cobrou disso, né? Não me cobrei, exatamente. Não chegou em mim. Exato. Eu falei assim, gente, deixa aí. Um dia eu leio. Vocês querem me mandar? Manda uma carta. É a vida. Vocês querem fazer exposed ou não? Não, então, eu tava pensando aqui, porque eu também não sei exatamente quando eu perdi a virgindade, porque eu tentei muito e deu muito errado. E sempre deu errado, na verdade, né? Acho que eu não tive nenhuma experiência de sexo até hoje que eu achei incrível e tal, assim. Eu não tive, não. Inclusive, parceiros que transaram comigo, desculpa. Mas eu tô falando aqui, nenhum. Gente, eu não quero receber e-mail de saque, viu? Manda pra ela. Eu não quero receber e-mail de saque aqui, não. Mas eu acho isso uma coisa que eu falo, tipo, todo mundo. Que todo mundo fala da primeira vez, mas a primeira vez não é mágica, né, gente? Não. Não é nada.
Inclusive, o indicatório dessa semana sou eu, então se você quer me proporcionar. Isso é muito louco, né? E aí tinha esse lance da menina, enfim, eu sempre quis. Aí eu vou perder a virgindade como uma mulher, aí depois eu fico com um cara. Mas nunca senti muito, não, nunca senti atração por mulher e tal. E carreguei isso por muito tempo. E aí cheguei, sei lá, 20 anos virgem, porque tinha uma coisa na minha cabeça que ia contra as minhas vontades até começar a perder isso. E aí eu digo que eu não sei exatamente que momento eu perdi esse negócio de virgindade, porque para mim tudo é sexo, né? Preliminar para mim é sexo. Preliminar, na verdade, é tirar o gato da sala, é colocar o cachorro no quintal. Exato. Como diria Bianca Della Fence, é fazer o estrogonofe antes. Entendeu? Eu acho que assim, você tá fazendo a chuca é sexo. Já isso. Tá ali no intimidade com a sua garrafinha, com o seu chuquinho, enfim. Então, eu não sei muito bem em que momento. Nem lembro qual foi a primeira pessoa, sei lá, que rolou umas coisas um pouco mais. Não lembro, menino, realmente não sei. Mas é muito foda. Mas eu posso só voltar um passinho para trás, que a gente estava falando sobre a mercadologia, virgem. E aí falar sobre uma das coisas que me decepcionou muito é que eu sempre fui muito fã e consumidor de pornografia, né? Até eu começar... Olha, uma colecionadora aqui, né? Quando eu comecei a estudar audiovisual, meu objetivo era trabalhar com pornografia. Porque eu gostava do conceito artístico. Eu falo sobre a Playboy, e aí minhas amigas me zoavam muito, porque... eu pegava uma Playboy e ficava, meu Deus, olha esse cabelo, olha esse... Eu lembro da Playboy da Juju Salimene, nossa, era lindo. Ela pelada num balcão, assim, enorme, abandonado. A Tati Zaki, que conseguiram ornar o azul do cabelo dela com todo o cenário, as composições da roupa. Tipo assim, pra mim, a Playboy mesmo, foda-se. Pessoa pelada você vê em qualquer lugar. Eu gostava de como a arte conduzia tudo, né? Então, eu realmente sempre fui muito fã de pornografia nesse sentido, assim. Eu sempre quis produzir pornografia até me questionarem sobre o quanto o mercado pornográfico inteiro é feito para homens, né? Tanto o sexo lésbico, o sexo gay e o sexo hétero é todo para homens. De homens para homens, né? Homens para homens. Diretoras mulheres tenderam a produzir para homens porque foi assim que elas foram ensinadas. Eu lembro, acho que é Erika Lust, o nome da diretora, que foi a primeira diretora a questionar esse lugar enfim, ela era mais feminista e tal, e começou a questionar por que eu estou produzindo. E aí, se eu não me engano, ela até começou com o movimento feminista de pornografia para as mulheres. E eu lembro que eu assisti alguma coisa assim, tipo de pornografia para mulher, e você vê como é muito diferente a visão até da objetificação da mulher, né, que é muito claro na pornografia para homens, enfim. Mas é isso, me perdi na personagem, não lembro exatamente quando perdi alguma. Nem sei se eu perdi. Acho que eu nunca nem tive para perder. Mas é isso que você comentou, inclusive, dois comentários que eu vi de uma amiga minha hétero, mulher, assim, que ela falou que, primeiro, elas não têm vontade de assistir o pornô porque não mostra nada do homem, geralmente, né? E muitas vezes elas vão pro pornô gay, porque aí pelo menos mostra o corpo masculino, né? E tem isso, né? Tem muita mulher que vai pro pornô gay para tentar ver ter uma atração no corpo masculino, né? Então, realmente faltam diretoras, né? Principalmente porque quem tem que fazer pornô pra mulher é mulher mesmo, né? E fazendo pornô para mulheres, né? E você, Gui? Pra mim não tem nada demais, assim, a primeira vez. Foi um encontro casual e acabou rolando, assim. Não foi uma coisa que teve nada, assim, sei lá... Não vou falar de especial, assim... Mas isso que eu falo, não tem, né? Não, porque foi uma coisa, assim, que, sei lá, eu fui buscar e sabe... E rolou.
simples assim. Mas você já foi buscar assim, com não foi intuito? traumática, mas também não foi. Foi. Você já foi buscar com o intuito. Você falou assim, preciso marcar aqui pra... Isso, foi isso aí mesmo. Eu também fui assim. Eu também. Eu também, tipo, a primeira vez eu falei, eu quero perder minha virgindade. Peguei, entrei no chat wall. Olha. E aí marquei e falei, beleza. Conversei um pouquinho, é o seguinte, queremos trabalhar aqui. Com quem? Nos dois casos, com a menina e com o menino, entendeu? Gata. Então eu marquei com a menina, fui, não gostei. Fui lá, marquei com o menino. Foi lá, gostei. Gostei, entendeu? Mas foi tipo trabalho feito, assim, já pra realizar o finalmente, entendeu? Nada de... Eu nunca tive... Sem gracinha antes. Sem gracinha. Eu quero fechar negócio. Fui já pra fechar negócio, exatamente. E eu acho que existe muito isso mesmo, às vezes, principalmente entre, não sei hoje como tá o mundo hétero, mas eu acho que entre os LGBT sempre teve muito isso, né? Porque a gente, como o Gui sempre fala muito, mas não tem carinho, então a gente já vai pro finalmente. O que acontece é que um dos direitos cerceados pela opressão aos LGBT é que a gente não tem um desenvolvimento sexual como a maioria heteronormativa tem. Então a gente fica meio que cerceado de alguns descobrimentos, né? Alguns passos aí precisam ser cortados para que a gente tenha algum ou qualquer desenvolvimento sexual. Que é tipo, você não vai se apaixonar por alguém na sua escola, por exemplo. Exato. Se você se apaixonar, é mão única, né? Mão única. Geralmente platônico. Acabou porque você não vai se relacionar com essa pessoa. Eu, por exemplo, era o único viado que tinha na minha escola. Anos depois descobri que a realidade não era bem essa, mas era a única assumida era eu. Então, tipo, mesmo que eu me apaixonasse por alguém, não tinha qualquer disponibilidade para que eu desenvolvesse isso como, sei lá, um romance ou até sexualmente ou qualquer coisa do tipo. Então eu tinha que fazer o quê? Buscar fora. Se eu for buscar fora, eu vou buscar, sei lá, na internet, por exemplo. E eu vou achar isso como? De diversas formas pelo chatwall e programas de... Como é que é o nome? Tinder da vida, né? Os sites, antigamente, gente, tinha o site que você podia entrar lá, inclusive os WW. Né? Os WW. Tipo internet. É tipo internet. E naquela época tinha o Manhunt, que foi onde eu conheci aqui o queridíssimo, digníssimo aqui da frente. A gente conheceu no aplicativo de pegação. Não era aplicativo. Não, era site. Era site. Era um site. E aí você tinha que fazer o cadastro, você tinha que pôr o seu nome, o seu CPF, etc. E tinha esses sites, tipo, o Disponível, lembra o Disponível, gente? Sim. O... Como era? Manhunt mesmo, que a gente já falou. Enfim, tinha um monte de site naquela época. E era dessa forma que a gente conseguia encontrar alguma coisa. E aí que entra a parte, tipo, injusta, que acaba sendo a parte perigosa do negócio. A gente se expõe muito mais, porque a gente tá sendo desprovido dessas necessidades básicas de vida, de que a gente precisa passar, né, nesse estágio da vida, que é o desenvolvimento sexual. Então, tipo, dos, sei lá, 14 aos 17, 18 anos, a gente tá passando por esse negócio. Então, a gente tá se desenvolvendo sexualmente, e enquanto LGBT, a gente não tem os acessos que uma pessoa heteronormativa tem, né? A gente tá cerceado de certas liberdades que acabam colocando a gente em risco. Então, tipo, eu entrei em carro de uns caras 20, 30 anos mais velho que eu, entendeu? Sim, e o perigo disso, né? Então, o perigo de... Sei lá o que essa pessoa vai fazer comigo, estou entrando no carro de um desconhecido, mas eu vou entrar porque eu sou um adolescente, estou hormonal, eu estou querendo estar nessa posição, mas ainda assim é um risco, entendeu? Eu não estou plenamente consciente do que está em risco ali, entendeu? Adolescente não sabe o que tá fazendo, gente. Não adianta vocês falarem que adolescente sabe o que tá fazendo, que não sabe. Tá com os hormônios à flor da pele. Não sabe. Você não sabe que é um gay querendo dar o cu. Você não tem noção. Eu digo nem só de um gay, entendeu? Porque você pega um menino, que também tá com flor da pele, só que geralmente ele começa a namorar uma menina, e aí eles vão pro quarto. Da mesma idade. Isso, da mesma idade. Exatamente. Vão pro quarto e vão lá e fazem o seu sexinho, entendeu? Dentro de casa mesmo. Exato. O quê? Desculpa?
Os pais ficam orgulhosos. Tipo, meu filhinho transou. Exatamente. Geralmente, olha lá, o fulaninho tá com a namoradinha trancada no quarto, entendeu? Exatamente. Só que aí o menino gay não tem. A gente não teve essa oportunidade de se apaixonar. A gente nem se permite se apaixonar, porque você sabe que não vai dar em nada, entendeu? Principalmente por alguém da sua idade, por alguém perto de você, alguém da sua escola, alguém do sua classe, sei lá. Eu era apaixonado por meu amigo hétero. Qual que é a chance de eu desenvolver alguma coisa com ele? Nada. Então você nem tenta nada, entendeu? Então é isso, a gente é cerceado por uma sociedade... De diversas liberdades, incluindo a de um desenvolvimento sexual seguro e saudável, né? Exato, né? Experimentava tocar na bunda do amiguinho e alguém ficar sabendo. Você tava fudido, você ia apanhar muito. Então, dito isso, eu fiz. Eu fiz mesmo, gente. E assim... Eu era abusado. Porque você foi afrontosa sempre. Então, mas é que assim, eu chegava e falava assim, eu amaria assim, eu sentaria em você assim, não tem problema nenhum. Inclusive, aconteceu diversas vezes. Mas foi por um período muito curto e de uma forma muito conturbada que me levou a ter um desenvolvimento sexual muito rápido e muito agitado, você entendeu? Sim, sim. Porque eu percebia isso dessas liberdades cerceadas normais, vamos dizer assim, né, ordinárias, corriqueiras, e que acabou me levando para esse desenvolvimento muito mais rápido. Gente, eu consumi muito sexo. Eu vou falar, a realidade é essa, gente. Eu consumi sexo, eu fiz. Ué, vou fazer o quê? Sexo. Você entendeu? Não, mas o problema não é nem fazer sexo. Não, esse não é o problema. O problema são as formas que isso aconteceu, entendeu? E a idade. O que levou, exatamente. Foi muito cedo. Exatamente. E, gente, eu tinha, sei lá, 17 anos, eu tava com cara de 43. Você entendeu? Era a idade do meu pai, pelo amor de Deus. Ou misericórdia. Não, então, tipo, eu acho que era isso casado, que... Era casado e tinha 2 filhas, uma mais velha que eu. Não. Não, então isso que eu acho que o problema é as formas que a gente faz, entendeu? Então, a idade que a gente faz. É obrigado a se expor de formas muito ruins. Sim. E de formas muito perigosas e de formas muito não saudáveis. Então, assim, essas quebras de liberdade que a gente acaba passando são muito injustas. E, tipo, a gente nem começou a falar ainda sobre religião, por exemplo, que também é um corte que a gente tem, liberdade cerceada enquanto pessoa LGBT numa sociedade heteronormativa, entendeu? Esse tipo de coisa que acaba reverberando para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, né? Essa implicação de regras que acabam quebrando a gente em milhões de pedaços, que depois a gente tem que chegar no final da vida todo cagado, tendo que se recompor, entendeu? Eu nem digo isso. Que aí, por exemplo, quando eu perdi a virgindade com 18 anos, eu falei, putz, grila, tô perdendo faz uns 3 anos aqui. Exatamente. E aí você sai e escorpiana. Você acha que com a flor da pele, você fala, beleza, eu tenho que fazer sexo toda semana. Todo dia. E aí vem o que muita da sociedade fala, que os gays são promíscuos, né? E aí você fala, tipo, mas promíscuo... Porque a gente tem um atraso de vontade mesmo, acumulado, que um jovem hétero geralmente não tem. Não apenas o atraso desse desenvolvimento, mas o de que vocês falaram, falta de carinho. Não tem afetuosidade nesse encontro, entendeu? Não precisava ser só o sexo. É que a gente, sei lá, você não podia abraçar, beijar, que são descobertas que o adolescente faz. Então a gente já tem que ir pro finalmente, que é o ato em si sexual. Entendeu? E aí você não tem o desenvolvimento do carinho, da afetividade, do romance, não tem esses desenvolvimentos que são... O quê? Aí resulta com que você acaba dando pra qualquer um. É a vida, assim que acontece, obrigado. Exatamente. Exato. Você tem esses passos, como eu falei, que são tirados do caminho, que é tipo o romance, a afetuosidade, o desenvolvimento de uma aproximação, um relacionamento, etc., que a gente não vai ter. E que por acontecer isso, que tipo, você vai se relacionar com uma pessoa que nem tá fora do armário, que nem tem uma vida plena, que nem tá satisfeito consigo mesmo, que homofobia internalizada. Quem nunca viu aquele... Eu faço de tudo, só não beijo na boca. Quem não passou por isso? Você entendeu? Não dei bola, beijei mesmo. Mas você entendeu? O negócio que a gente vai perdendo coisas por causa dessa opressão heteronormativa e a gente perde
esses desenvolvimentos que são naturais de um relacionamento que vai se tornar sexual em qualquer ponto. E a gente acaba criando essa estigmatização de promiscuidade, que nada mais é que o resultado de uma sociedade pautada em heteronormatividade. Exato, né? Só isso. Sociedade LGBTfóbica. Exatamente. Que acaba causando todo esse... E aí, é aquele paradoxo, né? O que veio primeiro, porque você está criando esse senso de promiscuidade, mas você está desenvolvendo as técnicas para que isso ocorra, entendeu? Então você está nesse ciclo vicioso, infinito, de que você está oprimindo e por essa opressão gerando o que você quer oprimir, entendeu? Sim. Sim, com certeza. Tem essa... Ai, a gente esqueceu de fazer o disclaimer, né? Isso aqui é mais 18 esse episódio, tá, gente? Esse episódio é mais 18. E pelo título eles devem ter sacado. Eu acho que a gente não tem público abaixo de 18. Né? Não, mas se você tiver aí, aprende alguma coisa, pelo menos, né? Mas isso é um tabu também. Por que não falar de sexo com um adolescente? Você não vai falar com uma criança de 9 anos. Logicamente. Mas se você... Que eu não sei também, assim, tem coisas que você pode falar. Por exemplo, com a menina você tem que falar sobre o corpo dela, entendeu? E não apenas dela, né? Exato. Tem que falar sobre o corpo humano. Porque o menino também tem que saber que a menina menstrua. Então, porque senão ele vive, aí ele casa, depois não sabe como funciona. Aí fica com vergonha de comprar um absorvente pra ela. Eu lembro que tinha um tabu para minhas primas, conforme elas iam saindo, foram menstruando, que não se podia falar perto dos meninos que a menina estava menstruada, entendeu? Ai, a fulana, nossa, era um segredo, era um tabu. E por que, gente? É a coisa mais natural do ser humano. A mulher, ela menstrua. A parede do seu útero vai cair e vai sangrar pra caralho, filha. Então, tipo, porque tem que falar com as meninas. Mas tem que falar com os meninos também. Eles não vão se relacionar com as meninas. Eles precisam saber também. E aí você cria um monte de macho burro que não sabe o que é menstruação. Exato. Que acha que menstruação é coisa de mulher porca. Já viu isso, gente? Que acha que menstruação é coisa de mulher porca. Ai, que ódio. Eu queria socar um menino desse. Esse comentário também, rodinha de amigos trouxas, otários, assim, comentam muito. Sabe que eu sempre tive muitas amigas mulheres, então sempre andei com sorvete na bolsa, quando eu era mais novo. Que lindo, que fofo você. Eu andava com sorvetezinho, porque tinha muita amiga mulher. Mas só queria resgatar aqui, e eu fiquei pensando muito, muito forte aqui. Eu nunca tinha relacionado as coisas, mas o quanto a falta de afeto te afeta a ponto de que o que era para ser sentimento vira carne, sabe? E a gente passa a alimentar esse monstrinho que acaba se dispondo a servir outras bocas que não deveria servir, sabe? Porque eu também sei muito como casado, né? Acho que talvez minhas primeiras experiências tenham sido muito como casado. Olha, e eu fico... comedora de casado online. Mas isso é muito foda também, porque o que a gente se sujeita, sabe? A que tipo de amores, sabe? Que a gente se joga. Não amor no conceito... que não é amor, óbvio, né? Mas tipo, enfim, não sei, muito bizarro. Mas é isso, cara, é a falta de afeto. Como disse no... As vantagens de ser invisível, a gente aceita o amor que a gente acha que merece, né? E quando a gente é cerceado desses passos de afetividade, a gente acaba concluindo que esse tipo de... o sexo, né? Esse tipo de encontro é o que acontece, é o normal, essa é a norma, né? São encontros casuais, sem vínculo, pouco afetuoso ou nem um pouco afetuoso, sem romance, etc. E a gente acaba acreditando que isso é amor e a gente busca nesses encontros cercear, acabar com essa ânsia, né? Que a gente ânsia por afetividade que não vai ter, né? Nesses encontros. Mas eu vou dizer uma coisa que não sei se é polêmica ou não. Polêmica yet brave. Não sei se é polêmica ou não, mas eu acho que... Bota polêmica. Eu acho que sim, existe o sexo com amor, mas existe o sexo necessidade sexual, entendeu? Exatamente. Assim como você tem vontade de comer, você tem vontade de trepar. Você tem vontade de trepar, entendeu? Exatamente. Então eu acho que não, isso com certeza. E esse negócio de
só faço sexo com amor, isso é coisa de heteronormativo também, viu? Não, vocês colocaram... Não, os héteros, deixa eu conversar com vocês. Vocês criaram umas palhaçadas que vocês fuderam com a vida de todo mundo, inclusive a de vocês. Vocês agora não sabem nem dar uma trepada sem se apaixonar, casar. Vocês saem trepando, já quer fazer documento. Para com isso, pelo amor de Deus. Só mama rola. Só chupa a buceta. Pelo amor de Deus. Então, tipo, quer comer um cu? Hoje tô com vontade de comer um cu. Vou comer um cu. O negócio é comer cu e buceta? Come cu e buceta, pronto. Não precisa assinar um papel. Exato. E não precisa inventar desculpinha de que eu vou estar apaixonado. Eu preciso estar apaixonado. Não, você pode só fazer o sexo aí, se apaixona depois. Ué. Sabe a ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Ou às vezes altera, não sei, né? Às vezes você vai casar com a pessoa depois pra fazer o sexo, e aí você vê que o sexo é uma bosta. E aí, você vai fazer o quê? É bom já fazer o test drive antes, já pega ali, ó, dá uma aí você vê se funciona. Exatamente. O amor destrói. Por isso é melhor trepar logo de uma vez, entendeu? Eu vou te falar, eu e meu marido aqui, a gente foi pra fazer um sexo casual. Exatamente, tá aí há 12 anos. Há 12 anos, entendeu? Então, tipo... Exato, tava ali com a vontade na hora e depois virou amor, então... A ordem dos fatores pode sim alterar o resultado, mas o resultado pode ser de veras valoroso. Sim. E aí, tem uma coisa que eu ouvi de um amigo hétero meu esses dias, que eu falei, tá querendo jogar pra mim ou você tá falando a verdade? Que ele falou que entre as rodinhas deles, de homem, eles começaram a discutir e a aceitar o fio terra para poder descobrimento sexual. Eita. Eu falei, olha, será que já estão nesse nível? E é uma coisa que, assim, é biologia, gente. Né? Não tem como você vai sentir alguma coisa. Você vai sentir porque tá ali, assim, entendeu? A gente precisa desmistificar o cu. A gente precisa desmistificar o cu. Quem nunca chupou um cu não sabe o que tá perdendo. Essa é a realidade. E outra coisa. Gente, eu não gosto de chupar cu. Eu acho péssimo. Você não gosta, cara? Não, então, aí é que tá. Mas é que talvez você não tenha chupado o cu certo ainda. Não, aí é que tá. O negócio é que cu não é coisa de gay. Cu é cu. É coisa de todo mundo. Todo mundo tem cu. Mulher tem cu. O homem sente prazer na próstata. Isso. Ponto final. Cu todo mundo tem. Próstata só homem tem. O homem só vai sentir prazer na próstata porque só homem tem próstata. Mas a próstata logo tá ali no cu. Então... Exatamente. E nem isso, né? Tem as mulheres trans aí que tem próstata também. Então... Exato. E aí tem outro negócio que tem mulher que sente. Mulher cis que tem prazer em dar o cu, ué. Tem muitas que tem. A Sandy já falou que tem. Não pode. Você não vai. Vocês vão boicotar a Sandy? É verdade. A Sandy falou que gosta de dar o cu. Tem, exatamente. Ué. Cu é então, cu, assim, gente, cu é cu. Então, já a primeira coisa. Mas é porque os homens héteros. E aí o negócio é o seguinte: a gente associou o negócio de cu com gay. Não é. Tem muito gay que não gosta de dar o cu. Tem um monte de gay aí que não é passiva, nunca foi, não gosta de ser. Não tem? Exato, exatamente. Então, não tem nada a ver. Esfregadinha, não gosta nem de comer ninguém, nem de dar o cu, gosta de dar uma esfregadinha e tá bom. E é gay e tá tudo bom. E é gay. O que faz você gay é se você tá atraído por um homem. Você viu um homem e piscou, você é gay, entendeu? Ou bissexual, ou pansexual, etc, etc. Mas se você olhou pra uma pessoa do mesmo sexo que você e piscou, você é homo, meu anjo. Não sei se você percebeu, mas você é gay. Meu anjo. Piscou, você é gay. Ou mínimo bissexual mesmo. Né? Ou pan. A gente nunca sabe de onde veio a morte. Mas o bissexual ali, entendeu? Exato. O babado é isso, que a gente tem que desassociar o cu com os gays. Porque tem gay que não gosta de dar o cu. Tem gay que não gosta de chupar o cu aí, olha a igona aí, ó. Exato. Você entendeu? Então, assim, tem um. Acho que vai estar falado. Não foi. Tem aí, ó, tá rolando aí tem a Ellie Wong, tem um especial no Netflix que ela fala que ela gosta de chupar o cu do marido dela. E eles estão casados aí há anos. E ele, inclusive, é um judeu ortodoxo. Casal hétero, né? Casal hétero, ele é judeu ortodoxo. Ele é religioso. E assim, ela chupa o cu dele, gente. Ainda tem muito preconceito com o cu, entendeu? Gente, libera os cu, pelo amor de Deus. É uma linguadinha ali, meu filho. Gata.
Às vezes não precisa nem ser um dedo, não precisa ser nem um vibrador, só uma linguada. Bota a língua ali, deixa a menina botar a língua. Que coisa chata, garoto esquisito. Não, a Bruna Surfistinha recebeu alguns livros, né? E eu lembro que eu li alguns trechos de alguns livros dela. E aí tem um livro que ela começa falando que ela sempre coloca o dedo, né, no cu dos caras, e 80% dos caras héteros e 80% não reclama. Se não me engano, acho que tinha 40% que até pedem. E que é isso, gente? Cu é cu. Mas aí a gente vai para uma outra coisa que eu acho que volta lá atrás, na adolescência, que é o autodescobrimento, a masturbação. Sim. E aí existe um misticismo também, e até acho que um pouco de religião, de que você não pode se masturbar. Sim. Então, porque a masturbação, você se toca, você está conhecendo seu corpo. Sim. Então, o menino tem que, sei lá, bater a punhetinha, dar uma dedadinha, e aí a menina tem que bater a sua seririquinha. Exato. Os dois tem que bater a curirica para saber se rola. Exato. E aí você tá ali no autodescobrimento. E não se permite que, hoje em dia, ainda mais nesse mundo conservador, não pode. Uma beliscadinha na teta de vez em quando para saber se tá ligada. Então tem isso também, né? E aí vai, tipo, a primeira vez que você perde a virgindade é com você mesmo. Mind blown. Viu? Vocês vendendo barato virgindade, pessoal, vocês já perderam, ó. Ué, porque você tá ali, a masturbação pra mim é uma perca de virgindade. Mas vocês sabiam que eu me masturbei depois de ter transado? Sério? Nossa, tá passada? Nossa, tá passada? Eu só fui me tocar muito tempo depois. Eu acho que eu fui me masturbar a primeira vez com, sei lá, 17, 16 anos. Já tinha perdido tudo pelo caminho. Nossa, acho que foi com uns 12 ou 13 anos que eu me masturbei a primeira vez. Não. Oi? Desculpa, Igor? Não, porque essa época, 16, 17 anos, eu achava que eu ia morrer, porque tinha aquele rolê, né? Quantas vezes se masturbava por dia, aí ficava sozinho em casa, aí achava que ia morrer em algum momento, se ia faltar esse ferro, ia poder ter filho. E que não vou, né? Porque 2 anos, mas enfim. Nossa, pra mim foi bem assim. Mas imagina aí uma criancinha, um jovenzinho da igreja se masturbando, achava que estava cometendo a pior coisa do mundo, né? Já tocava lá orando pro Senhor Jesus, né? Exato. O quê? O padre perguntava, pecou contra a castidade? Eu falo, não, padre, tá tudo bem. E aquele peso na consciência, pra ser ou pro inferno, só cala as punhetas. Jesus. Sim. Mas é que eu acho que, não sei, eu acho que hoje tá um pouco mais, será que tá um pouco entre os jovens, não entre pais e jovens, mas acho que entre os jovens, assim, tá um pouco mais desmistificado, não? Entre os meninos, entre as meninas ainda não. Entre as meninas. Entre as meninas ainda é muito tabu. Não, acho que tem muito mais informação, mas acho que entre meninas já não é tão tabu assim, viu? Eu acho que deixou de... Porque bom, não sei, pode ser as meninas mais... Porque entre as minhas amigas... uma menina mesmo, pra falar, né? É o que a gente acha, né? Mas exato. Eu acho que as mulheres estão mais empoderadas em relação a isso, assim, de assumir o controle do próprio corpo e tudo mais, de ter prazer e todas essas coisas. Mas acho que realmente a gente precisaria ter uma menina falando pra gente atestar essa máquina. E as minhas amigas falam, que já ouvi depoimento de amigas, que elas falam que elas não se masturbam. E tipo, são muito, sei lá, sabe? Por que não se masturbam, entendeu? É um descobrimento, aproveitando ali o seu corpo. Então existe esse tabu ainda entre as mulheres. De novo, a heteronormatividade machista. É religião, eu acho que tem muito a ver com a religião também. A maioria dos tabus são religiosos, mas então, são de novo as heteronormatividades machistas cerceando liberdades, entendeu? As liberdades de autodescobrimento, de tudo, de vivência, né? E nisso tem um pouco, a gente tem os dois pontos para os LGBTs, porque aí os LGBTs tem uma hora que tacam foda-se e tem a liberdade sexual então, que vai... Aí é o negócio de, tipo, você já passou por uma porta, que é, tipo, você já não vai ser aceito por ser LGBT, então você já não se encaixa na sexualidade heteronormativa, então você já tá fora, já saiu da casinha.
né? Se bem que não muito, porque ainda tem aquelas gays que acham que tem papéis de gênero dentro do casal homossexual, né? Que tem o homem e a mulher do casal. Quem nunca ouviu isso, né, gente? Que inferno. Absurdo. Quem é o homem e a mulher do casal? Gente, a maior vantagem de um De casal... gay eu nunca ouvi. Não, a maior vantagem de um casal homossexual é fazer tudo. Né? Porque os héteros podem, mas eles não querem, né? Então, você vai colocar essas barreiras entre os gays? Não, meu filho, faz de tudo, quer dar um dia, quer comer outro cu, e fica aí à vontade. É como diz, né? A passiva cozinha e o ativo trabalha. Ai, entendi. Mas é isso. E aí, tipo, aí os LGBTs... E aí eu até vi uma pesquisa, acho que americana, uma vez, que a realização sexual entre os casais homoafetivos é muito maior do que os casais héteros, por causa disso, porque os gays, os LGBTs, já estão ali, tipo, aproveitando de tudo como o sexo tem que ser, que é aproveitar de tudo. Né? O primeiro tabu você já quebrou, né? Que é não ser heterossexual. Então... Exato, né? Vai colocar tabu. Tem que colocar tabu, não, gente. Coloca na tabu C. Eu tenho uns amigos que eles são homossexuais, né? E aí, quando a relação deles começou a ficar um pouco enjoativa e eles começaram a sentir prazeres por outras pessoas, mas ainda gostavam muito uns dos outros, eles abriram a relação para se relacionar juntos com outras pessoas. E aí veio os trisais, A4, A3, nem sei como é que se transar A4, gente. Eu tenho muita curiosidade de saber como se transar A4, porque tem que encaixar os 4 ao mesmo tempo, eu acho. Mas A3, eu entendo. E aí, enfim, eu acho que o casal LGBT sempre teve essa liberdade, sempre assim, tô falando também do meu convívio, das pessoas ao meu redor, essa liberdade de abrir, assim, quando entre eles querem ter uma terceira, uma quarta pessoa para, enfim, sair um pouco do casual e tal, muito mais do que casais héteros, assim. Eu tenho amigas, por exemplo, que sempre quiseram abrir, ou para mais uma mulher ou para mais um homem, mas os homens nunca quiseram. E tem amigas que são super frustradas, enfim, dentro do relacionamento, porque, enfim, queria experimentar outros tipos de energia e não sei o quê. E chega um momento que cansa, e sexo é carne, é corpo, e é prazer. Você fica vendo gente em padrões totalmente diferentes o dia todo. Você tem vontade de transar com todo mundo, mas não pode ficar dentro de uma relação monogâmica. E aí, meus amigos que são gays sempre tiveram essa liberdade de abrir aí a relação. Sempre achei isso muito legal. A gente já fez também, tipo, e acho que... A gente já fez swing, a gente já fez A3, a gente já fez ao vivo, com câmeras, gravando. A gente explorou bastante no começo do relacionamento, assim. Mas é uma coisa, assim, que eu acho que eu trouxe. Sim, eu tava cheio de tabus, né? O menino era cheio de tabu, tinha acabado de sair do armário, nunca tinha visto um gay na vida. Aí a primeira gay que ele vê sou eu. Aí ele fica chocado, passado, todo arregaçado, não podia nem sentar. E aí o que acontece? Mas é isso que foge da heteronormatividade. Então foram todas experiências muito positivas, experiências muito legais e que agregam, gente, é coisa nova. E é isso que você tem que separar o sexo do amor, né? Sei lá, tipo, o sexo às vezes é só um ato casual que você quer praticar ali. E aí, se a gente tem a oportunidade de inovar, por que não? Entendeu? Sexo é só mais uma necessidade do corpo, né? Exato, né? Só isso. É um exercíciozinho. Moral, e a energia não é amor, gente, é energia. Você troca energia abraçando uma pessoa, chupando a rola dela também. Tá tudo bem, pensamento. E é isso, gente. Gente, tá acabando esse episódio gostosinho. Ai, que tesãozinho. A mensagem é: façam sexo seguro. Mas se descubram, bate sua punhetinha, bate sua siririquinha, bate sua cururuquinha. Eu vou bater uma curirica. E tem que fazer sexo, porque sexo é isso aí. E no nosso Indicacholos de hoje é... Indique um sexo. Indique um sexo. Vamos falar alguma coisa. Indique um sexo aí pra gente. Vamos começar com classudo. De classe, né? Vamos começar com classe. Alta sociedade. Fala, Gui. Nossa, gente, obrigado. Uau. Eu vou indicar o Doutor Maravilha, gente. Não sei se vocês conhecem o Dr. Vinícius Borges. E ele fala de uma forma bastante simplificada e com muita empatia, principalmente com muita empatia, sobre assuntos sexuais, não só sexuais, mas
tirando dúvidas a respeito de sexo e quebrando alguns tabus também. Ele está em todas as redes sociais, como o Dr. Maravilha. Eu não sei se todo mundo conhece, ele é bem popular, mas quem não conhece, eu acho que vale a pena dar uma conferida no perfil dele, @, Dr. Maravilha. Muito que bem. Eu já ouvi assim ele, mas acho que eu não seguia ele. Vou começar a seguir agora. Ah, legal. Igona do Pop. Ai, querida, Igona do Pop agora, né? Bom, gente, na verdade, vou fazer meio que 2 indicações. A primeira vai ser Mamacita, sim. A gente falou um pouco sobre mulher também. E tem uma música dela que fala sobre sexo oral feminino, mas que me conecta também de tantas outras formas, que é Lala. É uma música que eu gosto, sim, bato no peito e defendo. Ela é muito boa, então escutem Lala. E também não posso deixar de... Eu vou repetir a minha indicação da semana passada e vou indicar essa bicha travesti de um peito só, com o cabelo arrastando no chão, querida. Eu vou indicar Pajubá de novo, da Linda Quebrada, para vocês enviadecer com a gente. Você não tem noção do quanto esse álbum é incrível e fala sobre o sexo da forma mais pura, mais dada, mais sincera possível, do jeito que a Lin gosta de ser. E tem uma frase da Lin que eu gosto muito, em alguma das músicas desse álbum aí, que ela fala assim: quem disse que gostosa desse jeito eu vou querer dar meu cu pra macho? E eu gosto pra caramba desse álbum. Então, vou de Pajubá. Muito que bem, maravilhoso esse disco da Lin. Agora, Joe, eu vou indicar, sempre que eu posso eu indico Madonna, né, gente? Então, eu vou indicar o livro Sex Book da Madonna, que ela lançou em 1992. São fotos artísticas que ela faz se expressando sexualmente. Então tem no artístico, tem fantasias, todas as fotos muito bem elaboradas, muito bonitas. Está disponível na internet esse livro hoje. E é maravilhoso, assim. Eu lembro que na época, e praticamente assim, queimou a carreira da Madonna por muito tempo, porque uma mulher nos anos 90 se expressando sexualmente foi uma quebra de tabu absurda, assim, né? Então vale muito a pena ver esse trabalho, prestigiar esse trabalho. O livro você não vai ter porque foram feitas pouquíssimas cópias e hoje é um item super raro, assim. Mas as fotos estão disponíveis na internet e é libertador, assim, você vê todos os trabalhos super bem artísticos. Madonna Sex Book. Muito que bem. E você, Dedali? Gente, eu vou indicar 2 coisinhas, 2 Instagrams. O primeiro é o Meninos que Vi, MQV Mag, MQVMAG, lá no Instagram, que são ilustrações que a pessoa faz com fotos que ela recebe. Então ela refaz, né, a imagem que ela recebe ali com uma ilustraçãozinha muito bonitinha. E tem corpos de todos os tipos, todos os jeitos, todos os tamanhos, todos assim. E é belíssima a ilustração, um trabalho belíssimo, maravilhoso, gente. Muito lindo mesmo. Nossa, e super colorido, assim, babado. E o outro que eu vou indicar são fotos. É um fotógrafo, né, na verdade. E ele faz umas fotos... Gente, que foto belíssima, assim. Mas a maioria dos corpos são corpos padronizados, né, infelizmente. E só que assim, a foto, o conteúdo da foto assim, é belíssimo, assim. São trabalhos artísticos, são trabalhos mesmo, né? Incríveis, assim. O nome dele é Steven Menendez. STEVEN_Menendez. Procura aí no Instagram. Ai, umas fotos assim lindas, belíssimas, assim. Com paisagem. Ai, incrível, assim, belíssimo. Muito que bem. Certo, gente? Gostaram? Eu gostei muito. Sim, muito. Tudo. Foi Então tudo pra mim. Não esqueçam de seguir a gente aqui nesse agregador, compartilhar aí no seu history para mais gente ver as cholinhas aqui. Gente, compartilha, pelo amor de Deus. Compartilha aí no YouTube. Ajudam o LGBT, gente. Certo, gente?
Certo. Beijinhos, gente. Beijo. Boa noite. Até semana que vem. Até semana que vem. Façam sexo seguros. Tchau, beijos. Tchau, tchau.